confiança. Pergunte isso para você ver, diga: em quem está a minha confiança? Em quem? Diga-me, em quem está? Então, nós precisamos direcionar a nossa confiança. Aonde a sua confiança está? No que você tem ou a Deus, a quem você serve? Para terminar, eu quero falar aqui 3 pontos a respeito de que Deus tem um projeto para as nossas finanças. A falta de projeto no quesito finanças tem levado muitas pessoas a se perderem, principalmente em tempos de instabilidade financeira. Por quê? Porque ninguém vive sem comer, ninguém vive sem vestir, ninguém vive sem pagar, ninguém vive. E nesses tempos de instabilidade financeira, se a confiança da pessoa não estiver em Deus, na sua palavra, se ela não conseguir se manter na sua comunhão com Deus, independente de ter muito ou de não ter nada, ela perde o equilíbrio. Então, Deus tem um projeto para as nossas finanças. 3 pontos pelos quais você vai aprender aqui. Primeiro, Deus quer, guarde isso, Deus deseja. Deus quer que você tenha uma boa medida para você e para te suprir, para suprir a tua família bem e os que estão à sua volta. Então, Deus tem um projeto para as suas finanças. O primeiro deles é que você tenha uma boa medida, porque ninguém precisa mais do que uma boa medida para viver. Ninguém. Porque para tudo nessa vida, irmãos, se tem uma medida. Por exemplo, esse sapato que eu estou calçando tem uma medida. Se ele fosse maior ou menor, não daria para o meu pé. Tudo na vida tem uma medida. A roupa que você veste tem uma medida, a calça, a blusa, o relógio, a aliança. Tudo na vida tem uma medida. Por exemplo, se você vai fazer uma compra, tem uma medida. Você não pode dizer: não, eu vou comprar aqui. Não, eu vou comprar esse tanto de verdura aqui, de fruta, porque se eu comprar mais, vai só se estragar. Então eu prefiro comprar aqui para a semana, porque é melhor que dá e não se estraga. Não vai se destruir aqui na geladeira e eu vou ter prejuízo. Então você já sabe daquela medida, então você compra aquela medida certa para não se estragar na geladeira. Então veja que para tudo tem uma medida. Até as compras que você faz para se alimentar tem uma medida. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter, um exemplo, ela pode ter 5 carros, mas ela só consegue dirigir quantos? Ela pode ter 3, 4, quantos ela quiser, mas ela nunca vai conseguir dirigir mais do que um. Porque para tudo nessa vida existe uma medida. Então, a primeira coisa é você entender: Deus tem para você uma boa medida. Então você pode orar em cima disso. Senhor, dá-me uma boa medida para que eu possa ter para me suprir, para a subsistência minha e da minha família, dos que estão à minha volta. Uma boa medida. Porque está lá em Lucas: dá e ser-vos-á dado. Boa medida. Ele mesmo diz que se você dá, se você não deixar Mamon te escravizar, se você cultivar a cultura da generosidade, porque o segredo da boa medida está no começo do versículo: dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Esses dias agora, eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã. Meu Deus, 3 filhos morando dentro de uma casa. A irmã trabalhando, ganhando pouco. Eu disse assim: Jesus, eu fiquei incomodado. Digo, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essa irmã. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui na minha casa. Eu vou repartir do que eu tenho. Vou entrar em contato com os irmãos. Vou falar com os irmãos. Quem é que pode aqui um quilo de arroz, um quilo de feijão, um pacote de leite para a criança. Vamos lá. E estou falando, convocando os irmãos. Por quê? Porque eu entendo que dar é produzir mais. E se nós, a igreja, não tivermos, não crescermos nessa mentalidade, não vai não. Mas não vai mesmo. Por quê? Porque a boa medida só se manifesta quando você entende que a chave
que dá acesso à boa medida é a generosidade. A avareza, que é a influência do espírito de Mamon, só é cortada quando nós desenvolvemos um espírito generoso. Então Deus tem uma boa medida para a sua subsistência. Segundo, razão pelo qual Deus tem um projeto para a sua vida ser próspera e abençoada. Segundo fundamento é: Deus quer que você seja próspero para deixar uma herança para seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios que um bom pai deixa herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Paulo diz em Coríntios, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Paulo escrevendo para os irmãos coríntios, olha o que é que ele vai dizer. Verso 14, diz assim: eis que aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O que é que Paulo está dizendo? Com os pais é que devem tesourar para os filhos e não os filhos para os pais. É que quando os pais têm uma mentalidade não escravizada por Mamon, mas serva do nosso Deus, ele entende que ele tem da parte de Deus a missão daquilo que Deus lhe acrescenta, lhe abençoa, Deus lhe dá para que também ele deixe como herança para os seus filhos, para que os seus filhos não fiquem desamparados no mundo. Então, primeira coisa, Deus tem uma boa medida para a sua subsistência. Segundo, Deus se interessa com que você deixe herança para os seus filhos. Está na palavra de Deus. Paulo está aqui falando sobre finanças, que os pais entesouram dos filhos. Então, os nossos filhos sempre vão ser mais abençoados do que nós. Os nossos netos, por quê? Porque nós entesouramos para eles. É bíblico. Deus quer que os pais deixem herança para os seus filhos. Então, eu trabalho uma boa medida para o meu suprimento, uma herança para os meus filhos e a minha descendência, porque é bíblico. E terceiro e último, vamos lá, terceiro grande fundamento, porque Deus tem um projeto para minhas finanças. Terceiro grande fundamento é pensar na sua obra, na evangelização dos povos. É pensar que Deus também deseja com que as palavras que você escuta, que te liberta, que te transforma, que salva a tua casa, como foi no caso de Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. Se não tivesse ali um mensageiro para anunciar a palavra, a casa de Zaqueu ia ser condenada. Mas teve um Jesus que foi lá. E por quê? Porque tinha alguém que assim como Zaqueu entendeu que o que ele tinha não era para ser só para ele, era para também evangelizar outros, é para que a mensagem fosse levada a outros, tanto o alimento da palavra como o alimento físico, para que outras vidas fossem alcançadas. Então você tem que ter essa paixão no seu coração, a paixão de entender que Deus se interessa pelas almas, Deus se interessa pelas vidas que precisam ser salvas. Então tudo tem que estar no patamar certo, no lugarzinho certo. Um dos maiores fundamentos é esse, é você estar envolvido com a evangelização. Porque para Deus, irmãos, entenda isso, para nós terminarmos aqui, para Deus, de nada serve você ter várias escrituras de terreno, de casa, você ter carros e mais carros, você ter uma conta bancária, se isso não estiver vinculado com o trabalho celestial. Para Deus não adianta de nada. Por quê? Olha só, para nós terminarmos, deixa eu ler esse texto aqui para você. Vamos lá, Lucas capítulo 12. Então, olha só, olha isso como é sério. Olha como isso é sério, isso que eu estou te falando.
Para Deus não vai adiantar de nada se você não tiver uma paixão também pelas almas, pela obra de Deus. Olha o que é que diz aqui, Lucas capítulo 12, verso 15. E disse-lhes, Jesus falando, viu? Lucas 12, 15. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha a palavra avareza aí. Acautelar, tenha cuidado, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa, seja ela quem for, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Ele teve uma ideia, farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus chama ele de louco. Louco, você é louco. Porque ele diz, eu vou juntar, fazer celeiros maiores, vou juntar ego, eu vou juntar, vou acumular, vou dizer para minha alma, come, bebe, regala-te e descansa. Ele não entendeu que nenhum de nós precisamos mais do que uma boa medida para viver. Uma boa medida. E aí Deus chama ele de louco e diz, hoje vão pedir a tua alma. E o que tu tem vai ficar para quem? Porque esse ditado de que, pastor, no meu caso, eu nem ligo para essas coisas, porque eu venho para o mundo sem nada e vou voltar sem nada. Negativo. Isso aí não é verdade. Essa ideia de que a pessoa diz assim, eu vim para esse mundo, foi sem nada e vou voltar sem nada. De jeito nenhum. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo 9, que das riquezas da injustiça nós devemos fazer amigos que nos recebam nos tabernáculos eternos. A pergunta é, quando você chegar nos tabernáculos eternos, quem vai estar lá para te receber por causa dos seus bens, das suas riquezas, que você investiu-as no reino de Deus? Por isso que o diabo não quer que as pessoas o quê? Sejam dizimistas, sejam ofertantes, ajude os pobres. Por isso que ele quer manter as pessoas no tempo da dificuldade, desesperadas, ansiosas, fujam da presença de Deus, que a única coisa que elas não queiram é saber de Deus, no pensamento de que Deus é o culpado da escassez que ela está passando, quando na verdade nós sabemos muito bem quem é que vem para roubar, que é Satanás. Mas o diabo faz de tudo para empurrar a pessoa o máximo possível para longe de Deus, na hora da falta, quando na verdade ela tinha que correr para Deus e entender que se ela buscar com todo o seu coração, não com o coração avarento, não com o coração ganancioso, mas com o coração aberto. Um dia uma irmã me abençoou com uma cesta básica. Sabe o que foi que eu fiz? Eu estava precisando nessa época. Sabe o que foi que eu fiz? Eu dividi, peguei uma parte e levei para doar para uma família que estava passando necessidade. Outra pessoa diria, não, eu já estava precisando, Deus mandou, foi para mim essa bênção. Não, porque eu entendi que dar é produzir mais. Com isso, eu criei um ambiente de generosidade
e dê possibilidade para que Deus possa me abençoar cada vez mais. Porque um coração generoso é assim. Esse daqui não, Deus chamou ele de louco. Por quê? Porque ele olhou só para o seu umbigo, só para si mesmo. Então, naquele grande dia, na eternidade, a Bíblia diz que se você tiver aberto o seu coração, assim como Zaqueu, vai ter salvação, mas não vai ter salvação só na sua casa. Por quê? Porque lá nos tabernáculos eternos vai ter aquelas pessoas que vão dizer: ei, sabe aquela cesta básica que você doou? Pois é, aquele dia a pessoa passou a crer em Jesus por sua causa. Sabe aquele dízimo que você devolvia na igreja, a sua oferta? Pois é, aquelas almas que foram batizadas lá naquela igreja, que foram salvas, estão aqui nos tabernáculos eternos para te receber. Para te receber. Porque com as riquezas da injustiça: mas pastor, meu dinheiro não é de injustiça não, eu ganho é suado, é trabalhado. Entenda, quando ele diz riqueza da injustiça, ele está falando que toda a riqueza desse mundo, de alguma forma, ela é injusta. Por quê, pastor? Porque, por exemplo, o dinheiro que hoje passa na sua mão, ontem, quem sabe, passou na mão do cachaceiro, do traficante, da prostituta, do ladrão, e hoje está na sua mão. Então perceba que de uma forma ou de outra são riquezas da injustiça, mas que se a gente tiver sabedoria para aplicar essas riquezas da injustiça de forma sóbria, com coração generoso, nós vamos criar amigos que nos recebam no dia da eternidade. No dia em que Jesus haverá de se apresentar diante de cada um de nós para prestação de contas. E Ele espera que as nossas obras tenham sido boas, como foram as de Zaqueu quando ouviu as palavras de Jesus. Houve uma mudança. Zaqueu nasceu de novo. A partir dali, ele passou a ser visto com outros olhos. Então a ordem das coisas deve ser: Deus é Senhor sobre a minha vida. Eu sou Senhor sobre o dinheiro. E o dinheiro está a meu serviço. A serviço da minha família e daqueles que precisam e da obra de Deus. E não para me escravizar, não para dominar sobre mim, sobre a minha vida. Amém? Que nós possamos entender esta ordem de Deus para a nossa vida e praticá-la, para que nós possamos ouvir como Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, que você possa, através dessa palavra, ter entendido o propósito de Deus para a tua vida. Não se prenda ao ter, a ponto de se tornar uma pessoa avarenta e mamão escravizar a tua vida. Não se prenda ao não ter, se o seu caso é porque você não está tendo. Porque muitas vezes o não ter cega a pessoa que fica ansiosa e oprimida, e o diabo não deixa ela enxergar que tem um Deus que tem todas as coisas e que pode nos suprir, se nós o buscarmos, se não deixar a ansiedade nos dominar a ponto de nos afastarmos dele, ao invés de nos aproximarmos. Alinhe o seu coração através dessa palavra, e que Deus, o Senhor, seja contigo, em nome de Jesus. Tchau, que Deus te abençoe.